Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje, que é o último dessa temporada, nós vamos mostrar uma entrevista com o ilustrador Alexandre Beck, que é um artista de Santa Catarina e que numa visita a Campinas nós aproveitamos para bater um papo com ele e você confere daqui a pouco. Antes, vamos ver o que está chegando nos cinemas. I only heard stories about the jungle. Criado por uma alcateia em meio às florestas da Índia, Mowgli vive com os animais da selva e conta com a amizade do urso Baloo e da pantera Bagheera. Ele é aceito por todos os animais, exceto pelo temido tigre Shere Khan. Quando Mowgli se defronta com as suas origens humanas, perigos maiores do que a rixa com Shere Khan podem surgir. What should happen if you forget about me? Silly old bear. I won't ever forget about you, Pooh. I promise. Not even when I'm 100. Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no bosque dos 100 acres. Agora, um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar. Farewell, Christopher Robin. I would have liked it to go on for a while longer. Perhaps it's our turn to save Christopher. Dwayne Johnson lidera o elenco de Arranha-Céu Coragem Sem Limite, um ex-veterano de guerra e ex-líder de operação de resgate do FBI que agora avalia a segurança de arranha-céus. Em missão na China, ele encontra o mais seguro e mais alto edifício do mundo em chamas e é culpado por isso. Will deve encontrar os responsáveis pelo incêndio, limpar seu nome e de alguma forma resgatar sua família, que está presa no interior do edifício, acima da linha de fogo. Hold on. 3. 2. 1. Confira agora o que chega na Netflix em junho.
Alexandre, conta pra gente como você começou a fazer tirinhas. Eu trabalhava então no Jornal Diário Catarinense, em Florianópolis. Eu era ilustrador, tinha entrado fazia 2 anos como ilustrador. Já tinha entrado com 27 anos, né, para trabalhar com desenho, que era coisa que eu adorava fazer quando era criança. E aí nessas mudanças de diagramação do jornal, sempre que entra um editor novo e tal, quer fazer uma mudança, aí nessas mudanças eu acho que tiraram alguma tira, abriu um espaço de uma tira e eles me convidaram para fazer. Né? Eu nunca tinha feito tirinha na vida. E foi lá em 2002, na época eu lembro que eu precisava criar personagens, né? Que a tira sempre tem um personagem com uma personalidade e tal. E aí eu transformei 5 amigos meus do curso de comunicação social, jornalistas, transformei eles em personagens, aí eu já tinha a cara de cada um e uma personalidade, e ali eu comecei a fazer tirinha. A tentar entender como é essa forma de comunicação da tirinha. E como é que surgiu o personagem Armandinho? Foi um outro susto, assim. Eu publiquei as tirinhas da República, que era a que eu fazia anteriormente, de 2002 até 2005. Aí eu pedi demissão do jornal. Eu queria ter continuado com as tiras, mas eu não queria mais trabalhar na redação. Aí eu pedi demissão e fiquei trabalhando com quadrinhos educativos lá para a Polícia Ambiental, aproveitando que eu sou agrônomo, né? Então eu era um profissional meio diferenciado para fazer esse trabalho educativo com o meio ambiente. E em 2009 mudaram de novo a direção do jornal e aí os jornalistas lá me convidaram para voltar a fazer as tirinhas da República. E assim que eu voltei a fazer as tiras, um jornalista da redação me telefonou e disse que tinha uma matéria para fazer. Ele tinha escrito uma matéria de economia, com economia doméstica, como os pais podem ensinar os filhos, ou os filhos ensinar os pais a economizar em conta de água, em conta de luz. E aí ele teve a ideia de fazer 3 tiras, de ter 3 tiras para ilustrar aquela matéria dele. E aí queria que eu fizesse as tiras. Eu não trabalhava mais na redação, não tinha mais responsabilidade, assim, mas para fazer esse material, né? Mas eu sei também quando um jornalista entra no jornal, né? Quando a gente está cheio de vontade de fazer as coisas acontecerem e tal, aí eu resolvi aceitar, resolvi topar, encarar o desafio. Só que aí ele me passou a matéria e não tinha, eu lendo, assim, era sobre pais e crianças. As tirinhas que eu fazia, os personagens eram universitários, né? Eles não eram nem pais e nem crianças. E, puxa, tá, eu vou ter que criar algo novo. Quando é que eu preciso baixar as tiras? Era 1h30 da tarde, sei lá, de uma quarta, quinta-feira. Assim, não, tu pode baixar até as 5h30. Então eu vou ter que fazer em 3 tiras em 3 horas. Aí vamos lá. Aí eu busquei nos arquivos o que eu tinha de material antigo, encontrei um livro que eu tinha feito, nunca foi publicado, com um monte de crianças. Aí eu peguei uma criança, botei no espaço de fazer tirinha, né? 3,7 centímetros de altura do jornal. Aí eu coloquei o bonequinho ali, pronto, agora desenho os pais. Aí pensar em rosto, né? Como é que ele vai ser, cabelo, tipo físico, roupa, né? O tempo passando. Cara, eu só rabisquei um par de pernas, ó, vai ser o pai, outro par de pernas vai ser a mãe, montei 3 tiras, mandei para o jornal, tentei caprichar no texto, porque o desenho era muito tosquinho, mandei para o jornal e no outro dia eu achei que fosse levar uma bronca, mas eles me ligaram dizendo que tinham gostado, os editores tinham gostado, os leitores tinham gostado, e aquilo ficou na minha cabeça. Né? E aí 6 meses depois eu troquei as tirinhas da República por essa que veio a ser o Armandinho. E assim meio que nasceu o Armandinho. Ele nasceu porque era rápido de fazer para mim, porque o jornal paga muito mal uma tirinha. Podem editar isso depois. Mas é difícil ser um jornalista ou ser um tirista, né, sobreviver fazendo tira pelo valor que o jornal te paga, porque tu concorre com Garfield, Calvin, Agar, que tem lá milhares de jornais, então eles podem ganhar pouco em cada jornal, mas né, quem está começando tem que ganhar.
Então, assim, era prático para mim de fazer. A minha filha tinha 7 anos, né? Então quando eu fiz as tiras do Armandinho, me colocar no lugar dela para tentar ver esse mundo com os olhos de uma criança foi algo espetacular, né? Eu reaprendi a ter um olhar crítico do mundo, porque a criança quer conhecer as coisas, né? Então foi muito bacana. Aí 6 meses depois eu troquei por essa tirinha do bonequinho. Como é ter um filho que o nome foi escolhido por outra pessoa e não por você? Não. Eu acho que meus filhos eu acabei escolhendo o nome, mas é uma coisa que eu não escolheria nome para ninguém. Né? As pessoas pegam um cachorro antes de dar comida para o cachorro, colocam um nome no cachorro, eu não sei. Né? O sapo é sapo. O Armandinho, o sapo, o personagem do Armandinho é sapo até hoje. Os pais também não têm nome. O Armandinho, eu publiquei ele meses sem nome, meses, era pai, filho e tal. E o pessoal do jornal começou a me cobrar. Né? O pessoal do jornal, da redação que tem filhos e tal, começaram a ter uma empatia e começaram a cobrar um nome. E eu não sabia que nome colocar. E aí foi feito um concurso dos leitores do jornal, onde eles sugeriam nomes com uma justificativa para os nomes, aí vieram centenas de nomes e tal. E aí eu que escolhi o nome, né? E uma professora sugeriu o nome Armandinho, porque ele estava sempre armando alguma coisa. E aí eu achei bacana, que combinava, e quando eu queria usar o nome dentro da tirinha, por conta de espaço eu não colocaria Armandinho escrito dentro da tira, porque tem que otimizar muito bem o espaço, né? Aí eu podia usar Dinho, um apelido, Dinho, porque no jornal o Armandinho vem escrito em cima, então eu não precisava me preocupar, estava lá o nome. Então eu achei bacana. Não consigo ver ele com outro nome, não. E todo mundo quer saber, como é que você escolhe as situações para entrar nas tirinhas? Com as coisas que eu vou vendo e sentindo e acontecendo. Assim. Coisas que eu gostaria de falar. Coisas que acontecem, eu acho importante falar. Ou alguma coisa que é engraçada, que aparece no dia, vira tirinha. E eu tenho lá uma lista de um monte de ideias, né, que daqui a pouco, quando eu estou atrasado, ou me cobram, não tem tira para amanhã, eu vou lá, dou uma lida, busco uma que seja fácil de... E as tiras estão por todo lugar, né? Às vezes é um assunto importante que aparece e eu me sinto na obrigação de colocar um assunto em pauta para ser rediscutido ou repensado. E às vezes é uma situação engraçada, né? Eu estava num restaurante hoje que... com a minha esposa a gente sempre brinca e tal, e era a refeição que tu paga pelo peso. Eu falei, eu vou pagar muito mais que tu, que eu sou muito mais pesado que tu. Né? Então assim, isso já vira uma tirinha, né? Então assim as coisas vão acontecendo. Então. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais entrevista com Alexandre Beck. Segundo bloco no ar, e antes de eu colocar a segunda parte da entrevista do criador do personagem Armandinho, eu queria mostrar para vocês um vídeo sobre a criação dos dinossauros do filme Jurassic World. Eu achei incrível, olha aí. You gotta be kidding me. I think in a Jurassic movie, it's so important the level of reality in recreating those dinosaurs. They need to feel 100% real. There are a few sequences in this film which are made for practical effects. Yeah, that's pretty Those scenes were built specifically to be able to use animatronics in a way that we couldn't in the first film. I've been able to ride on the back of a T-Rex. Can you imagine how my children reacted when I told them that? I'm on the dinosaur. Good job. You're making this look totally normal. What Neil did with the design and the mechanics of these animals was amazing. Whoa, yeah, great, okay. There are quite a few scenes where we're interacting more closely with the dinosaurs, with Blue. The actors hadn't really seen Blue perform, and so they walked onto the truck, and there's just a dinosaur lying on the table, breathing and shivering, and they just completely engaged with it. Ah, it's so real! Can you buy justice? Put your hand in here. Come on, Jay. Come on. Come on. I don't want to.
To have this entire team of puppeteers beneath her creating that performance, we were able to create some really beautiful connection between man and beast. Easy, girl. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. To look at the Indoraptor as a further genetic experiment, and the idea that this is not necessarily 100% successful is a really exciting possibility. So that we're seeing some degrading of skin or flaking of scales or some form of illness beginning to take place. To me, Jurassic Park was a new era. It was the beginning. So to be able to be part of that is an exciting thing. Down. Keep going, keep going, keep going. That's it. You're going to put a T-Rex on the screen. I mean, you know, Sounds fantastic. I don't quite know how to articulate it. It's just thrilling. This is the crew that really brought this to life. I want to say thank you to everybody and well done, everyone. It's been absolutely fantastic. Can't wait to see it. Pelo fato do seu personagem principal ser uma criança, como é que você trata os temas mais sérios? Os temas mais sérios são mais difíceis para trabalhar em relação, por conta disso, por ele ser uma criança, né? É difícil tu colocar chegar numa criança com um tema muito sério. Essas eu tenho que pensar bastante, assim, como que eu vou dizer e tal. Mas eu tento, né? Eu coloco dúvidas, questionamentos que uma criança pode ter quando tá recebendo um tipo de informação que às vezes é distorcida, por exemplo. Né? Questionar aquela informação que a gente recebe já é uma forma de tu gerar reflexão. Né? Então uma criança pode fazer isso. Algumas coisas eu tenho que ser, e aí eu já não gosto, mas para algumas mensagens que eu acho importantes eu tenho que ser muito direto, né? Eu prefiro ser muito mais sutil, mas para alguns leitores a sutileza não chega, né? Então eu obrigo a ser menos sutil e ser mais direto para que aquela mensagem que eu tentei passar tenha mais chance de chegar. Ainda assim, nem sempre chega, né? Mas é um pouco mais complicado. Eu tento abordar sempre com um olhar de criança, nem sempre eu sei que nem sempre consigo. Você acha que o Armandinho tem um pouco do personagem Calvin das tirinhas? O pessoal compara muito com Calvin, compara muito com Mafalda, compara muito com Snoopy e pergunta se houve inspiração e tal. Quando eu fazia as tirinhas da República, eram personagens da universidade, eu tinha recém saído do movimento estudantil, então eles já tinham uma visão crítica. Eu usava a visão crítica com aqueles personagens lá, da universidade. Foi eu trocar para uma criança mantendo essa visão crítica que a comparação com Mafalda, principalmente, foi inevitável. Eu acho que eles têm muito em comum, assim, apesar de eu ter conhecido mais os personagens Calvin e Mafalda depois que começaram a comparar com Calvin e Mafalda. Eu não sei, tem muitos pontos em comuns, assim, pelo fato. Toda criança tem, né? E Alexandre, conta pra gente qual é a sua técnica para evitar os temidos bloqueios criativos. Eu não tenho bloqueio criativo, não tenho, é muito raro. E eu trabalho, em relação a fazer tirinhas, eu trabalho muito bem sob pressão. Assim. Eu brinco com a minha esposa. Quando o pessoal pergunta, a tua inspiração? Assim, cara, não queiram copiar isso, mas a minha maior inspiração é quando me ligam do jornal, assim, Alexandre, a gente não tem tira para amanhã, tem que fechar em meia hora. Aí eu sento no computador e, cara, sai e eu não sei de onde que veio.
Eu sinceramente não sei de onde que veio e sai a tirinha. Às vezes fica uma tirinha muito legal, fica uma tirinha muito bacana. Então eu adoro, né? Às vezes eu sento o dia que eu resolvo para fazer tira, sai 8, 10 assim numa sequência, tranquilo. Às vezes eu esqueço, passo o dia sem fazer, aí eles me ligam cobrando, não tem, tá? Mas eu me divirto, nesse ponto eu me divirto. E como inovar no mercado? Com a ascensão das redes sociais e declínio do jornal impresso, as tirinhas elas vão resistir? Bom, tu não publica só em jornais, né? Eu, no meu caso, publico... eu publiquei num jornal. Comecei a publicar desde a República em 2002, publiquei em um único jornal até 2014. Só depois de 2014 que outros jornais começaram a publicar a minha tira. E era impossível sobreviver publicando, né, só tirinhas, eu tinha que ter outros trabalhos paralelos. Aí eu fazia quadrinhos educativos e tal, que eu gostava. E o trabalho o personagem Armandinho só ficou conhecido pelas redes sociais. Eu sei que muita gente publica hoje nas redes sociais e tem o trabalho reconhecido sem nunca ter publicado em jornal. Então, eu não sei até onde vai o jornal. Eu acreditava muito no jornal como meio de comunicação, mas eu acho que o jornal precisa se reinventar. O jornal físico, ele não acompanhou o progresso, né, não só tecnológico, mas de mentalidade dos leitores, da sociedade em geral. Tanto que os leitores de jornal de papel parece que são os mesmos que eram há 50 anos atrás. Né? E esses leitores vão morrer. Né? O jornal está cada vez e poderia funcionar ainda, né? Assim como a internet não matou os livros. Né? Mas eu acho que tem muito espaço. E redes sociais e internet abriu muito espaço, né? Para publicar, conversar, receber crítica, aprender, crescer, conhecer. Né? Tem mercado. E para finalizar, que dica você daria para quem gosta e quer fazer tirinhas? Olha, eu acho que o exercício de fazer uma tira por dia é muito bacana, né? Como se tivesse alguém te cobrando, porque o fato de ter o jornal me cobrando me fez fazer uma tira por dia, em média, né? Mas esse exercício de publicar, de fazer e publicar na internet e colocar à disposição dos leitores para que eles olhem a tua tira e critiquem a tua tira, né? Para mim foi a melhor forma que existiu de eu poder aprender, né? Porque eu saio de um meio que tem uma certa mentalidade, com uma visão muito restrita, e é agora, nos últimos anos, por conta das tirinhas e dos leitores das tiras que eu faço, que eu estou conhecendo outras pessoas, outros mundos, outras realidades, né? E ali vai ampliando o teu trabalho, vai enriquecendo o teu trabalho, tu vai ganhando em conteúdo. E claro, muita leitura, né? Porque eu acho que a criatividade, uma vez eu ouvi uma definição de que criatividade é tu conseguir unir duas coisas que aparentemente não têm conexão. Então, quanto mais leitura, conhecimento de coisas diferentes que tu tem, mais fácil é tu ser criativo. Né? Eles dizem que eu sou criativo, mas eu não criei nada no fim das contas. Eu estou pegando coisas que já pensaram, já passaram, eu só estou juntando coisas ali. Né? E tentando fazer uma coisa e aprendendo com as pessoas. Ponto final no Universo Épico de hoje. Essa temporada chegou ao fim e voltamos em breve com programas inéditos. Tchau!